Fala, galera da EMA Nordeste! Glória a Deus! Muito boa tarde, papais, líderes, pastores, igreja querida do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui reunidos para encerrarmos essa edição de 2025 dessa preciosa EMA e para juntos sermos enviados na glória e no poder do Senhor, amém? Esse vídeo tão precioso foi elaborado pela oficina de mídia. Mídia é uma das oficinas onde cada estudante da EMA tem a oportunidade de se inscrever e participar dela, aprendendo a comunicar o Evangelho por meio das mídias sociais para a glória do Senhor. E agora já tivemos com a apresentação dessa oficina, cada uma das nossas 6 oficinas que a EMA Nordeste recebeu nesse ano. Irmãos amados, é de fato uma alegria. Essa edição da EMA é mais uma edição histórica, e essa foi a edição de número 5 da EMA Nordeste, que começou ali em Mossoró, em 2019, recebendo alguns alunos de Natal e Fortaleza. Em seguida, pós-pandemia, voltou em 2022, já recebendo alguns alunos de Pernambuco e Paraíba, e assim continuou em Mossoró. Ano passado, logo aqui ao lado em Macaíba, esse ano em São José de Mipibu, e tivemos a participação expressiva de 120 adolescentes nessa edição. Glória a Deus! Glória a Deus! Esse número é muito expressivo. Na verdade, em Atos capítulo 2, parece que aconteceu algo de muito especial em Jerusalém, que percorreu por todas as nações até chegar a nós. Sim ou não? Sim. E que especial. Que especial. Tem alguns alunos aí que possivelmente já estão ficando com saudade de aprender temas tais como fazer devocional, como orar, PBS, evangelismo, identidade e autoridade cristã, família, sexualidade cristã, panorama missionário, amizade inteligente, teologia de santidade. Tem alguém do básico aqui? Turma animada, mas eu não sei se são eles que vão ficar com mais saudade ou se aquela turma que teve nesse ano matéria de orientação missionária, como identificar dons espirituais, vocação, bases bíblicas de missões, igreja perseguida, análise atual da sociedade, sexualidade cristã e discipulado. Tem alguém da turma avançada aqui? Mas eu não sei se essas duas turmas vão ficar com mais saudade de uma turma preciosa que esse ano teve uma aula de como funcionam as missões na Igreja do Nazareno, vida missionária, teologia do sofrimento, história de missões, antropologia missionária, bases bíblicas de missões, projeto missionário, proteção e prevenção contra a violência ou abuso sexual. Tem alguém do Ultra aqui essa tarde? Essa é, de fato, uma edição histórica da EMA, e nós já estamos ficando com saudade. Para cuidar desses tão lindos e preciosos adolescentes e jovens do nosso coração, nós contamos com uma equipe altamente qualificada, de mais de 30 monitores fixos servindo ao Senhor com muita excelência. Tem algum monitor aqui, equipe fixa? E para poder ensiná-los e instruí-los na palavra, nós contamos com mais de 20 professores, para ser mais exatos, 27 pastores, líderes, missionários, homens e mulheres de Deus, fiéis e apaixonados pelo Deus da missão e pela missão de Deus. Temos algum professor da EMA aqui nessa tarde? Isso, Jaime!
povo de Deus é um povo alegre, sim ou não, igreja? E tudo isso porque a alegria do Senhor é a nossa força, o fruto do Espírito é alegria. Não dá para ser um cristão e viver com uma cara de quem chupou 10 limão pela manhã, não é verdade? Mas que precioso, essa edição também é histórica porque tivemos uma presença já citada aqui, nessa tarde, uma presença ilustre e inspiradora, a presença do casal Ripp, uma família mais do que especial, que esteve conosco na sua primeira edição de EMA Nordeste, tem nos apoiado desde o início da EMA em São Paulo, mas os nossos primeiros missionários nazarenos no Nordeste, pastor Steven e irmã Brenda, que foram pioneiros e que quando chegaram aqui ao Nordeste, nada tinham além de uma paixão pelo Senhor, nada tinham além das promessas do Senhor, e compartilharam com a gente nesses dias o seu testemunho, a sua fé, ministraram a palavra de Deus, aconselharam diversos adolescentes, atuaram na oficina de pregação, dando dicas abençoadas a nós, tiveram um tempo com os pastores e líderes que estavam no acampamento na quarta pela manhã, e dos milhares de nazarenos que já existem nesse Nordeste, que precioso saber que Deus escolheu 120 para serem os estudantes dessa edição da EMA. E que desses 120 eles já pegaram a preciosa semente plantada nos seus corações, e nós cremos que o Distrito RN não será mais o mesmo depois desses dias. As comunidades de Maria de Nazaré em Ceará Mirim, Lagoa Salgada, Nova Esperança, foram impactadas, fortalecidas e marcadas pela boa semente do Evangelho. E não somente isso, porque o Nordeste Central e o Distrito Setentrional também serão transformados quando esses adolescentes voltarem para suas igrejas. Como diz um pastor contemporâneo nosso, voltarem mascando prego e cuspindo fogo nas suas igrejas locais. Essa EMA nos tem marcado profundamente. Mas ela ainda não acabou. Nós estamos aqui. Na verdade, nós temos um termo até que diz assim, EMA 365. A EMA acontece o ano todo, porque o grande segredo e transformação da EMA é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor sobre a nossa vida. E, para isso, para que o Evangelho possa seguir correndo depressa nesse nosso Nordeste, nós queremos ministrar também ao coração de cada estudante, de cada um dos que chegaram aqui, a Fórmula 222. Você poderia repetir comigo? Fórmula 222. Para quem quer ficar fortão na graça de Cristo. Tem alguém que quer permanecer forte, firme na graça? Portanto, abra sua Bíblia comigo. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2. E vamos ler juntos aí os dois primeiros versos. Os dois primeiros versos. Alguém encontrou aí, pode dizer, Jesus é bom? Quem não encontrou pode dizer, Jesus é meu amigo? Amém. Temos aqui também, creio, a projeção. 2 Timóteo, versos número 1 e 2, da nova versão transformadora, assim diz a palavra do Senhor. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos comigo. Vamos orar. Pai Santo, essa é
a sua palavra e essa é a sua igreja. Que alegria, ó Deus, chegarmos ao encerramento de mais uma EMA e podemos nos reunir para te adorar, para cantar louvores, ó Pai, para honrar o seu nome, para nos reencontrarmos com as comunidades de fé, com as famílias, ó Pai, e permanecermos firmes na sua graça, a fim de darmos continuidade à grandiosa obra, ao fogo que o Senhor acendeu em nossos corações nesses dias de EMA Nordeste. Portanto, te pedimos, ó Pai, que esse fogo se alastre, que esse fogo se espalhe, que esse fogo se intensifique, Pai, que esse fogo nos marque, nos distinga, Pai, e não nos permita vivermos mais uma vida indiferente à tua missão, à tua obra, ao teu reino, à tua igreja. Fala conosco, coletiva, mas também individualmente, nós ainda precisamos te ouvir e te damos a primazia desse culto, desse encerramento, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Queridos e queridas do Senhor Jesus, esse texto tão precioso vem ao nosso coração nessa tarde, porque ele traz para nós três verdades essenciais acerca do método que o Senhor Jesus deixou para que nós possamos alcançar e impactar as nações. Tem alguém aqui desejoso de impactar as nações, de ser um instrumento usado pelo Senhor? E para impactarmos as nações, o método de Deus para a humanidade, para a sua igreja, para os seus filhos, é o discipulado. Palavra muito familiar ao nível avançado nesse ano, que passam ali, não é verdade? Um dia inteiro ouvindo acerca desse tema tão importante, essencial e central nas Escrituras. E nós estamos então diante de um texto em que um discípulo mais maduro de Jesus, chamado Paulo, está orientando o seu filho na fé. Um discípulo mais novo, poderíamos dizer um talmidim, um ruiós, orientando um filho mais novo que deveria continuar a missão de Deus, de fazer o nome de Jesus avançar pelos quatro cantos da terra. E Paulo está escrevendo para um jovem que, como todo jovem, tem as suas qualidades, mas também as suas dores. Para um jovem que tem ali os seus pontos fortes, mas também as suas dificuldades. E Timóteo, quando nós vamos ler ali acerca da sua biografia bíblica, nós observamos e encontramos textos bíblicos para poder chegar a algumas conclusões. Era um jovem tímido, um jovem fraco com algumas doenças. Paulo vai dizer em um dado momento para ele, como naquela época ainda não havia Prazil, omeprazol, Buscopan, toma um pouquinho de vinho porque você está ficando doente, Timóteo. Tem uma dor no seu estômago. Ele era filho de uma mulher piedosa, era neto também, uma fé que primeiro habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e Paulo está encorajando ele, dizendo assim: eu estou certo de que essa fé também habita em você. E esse jovem, um tanto quanto fraco, um tanto quanto tímido, está recebendo uma orientação expressa do seu pai na fé, porque, embora viesse de uma família piedosa, Timóteo precisou ter um encontro com Deus, como muitos dos estudantes que estão aqui, tem acontecido exatamente dessa forma. Isso porque Deus não tem netos, Deus só tem filho. Filho de crente não é neto de Deus. Então, mesmo tendo sido neto e filho de crente, o pai na fé de Timóteo era o apóstolo Paulo. É por isso que Paulo está começando esse texto e dizendo assim: meu filho, meu filhinho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. E, querido, a igreja, o povo de Deus, os discípulos, os filhos de Deus, não podem ser fortes de outra forma, senão por meio da graça que há em Cristo Jesus. Quando o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que se reclinou sobre o peito do nosso Senhor Jesus, está dizendo que
jovens, eu vos escrevi isso porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e se ela permanece, vocês têm vencido o maligno. Essa foi uma das ênfases da EMA. Se queremos ser jovens fortes, nós precisamos estar cheios da palavra. Mas mesmo que nós nos empenhemos em ler, em estudar, em meditar, em buscar e aprender a palavra de Deus, nem um jovem, nem um adulto, nem uma criança, nem alguém na melhor idade pode ser forte, senão por meio da graça de Deus. E aí Paulo vai pegar e vai orientar assim o seu filho na fé, dizendo que se você for forte por meio da graça de Deus que há em você, então algo há de acontecer, o evangelho há de avançar, meu filhinho. Paulo está escrevendo essa sua última carta, a carta da prisão, no qual as canções aí, né, mais contemporâneas, especialmente o Coletivo Candeeiro, nos ajudam a entender muito, né, através de uma canção linda, meu amado Timóteo. Paulo está escrevendo e ele está dizendo: o tempo da minha partida está chegado, mas eu já cumpri o meu papel, Timóteo. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, o tempo da minha partida é chegado. Mas em cada um dos capítulos dessa última carta de Paulo, ele está dizendo o quanto as escrituras vão ser importantes. No capítulo 1, Paulo vai dizer a Timóteo: guarda o evangelho, meu filho. No segundo, ele vai dizer: sofre pelo evangelho, meu filho. No capítulo 3, ele vai dizer: permanece no evangelho. E no capítulo 4 dessa carta, ele vai dizer assim: prega essa palavra, quer seja oportuno, quer não, em tempo e fora de tempo. Repreende, exorta e disciplina com toda doutrina, mas também com toda paciência. Mas nesse capítulo 2, no começo dele, antes de Paulo dizer: guarda a palavra, sofre pela palavra, meu filho, ele está dizendo assim que, de fato e verdade, o discipulado é o método de Deus para a igreja avançar, para a igreja continuar, para a igreja crescer, para a igreja glorificar o Senhor. Deus é um Deus relacional. E aí Paulo está dizendo assim: primeiro, meu filho, primeira coisa, na parte A desse verso, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas. Nós vamos sair daqui a pouco, alguns vão comer, outros já vão pegar a estrada, vão voltar para casa, mas se nós queremos manter a chama, o fogo do Senhor acesa e continuar glorificando ao Senhor por meio da família de Deus, da igreja, nós precisamos estar constantemente submetidos em ouvir o evangelho, em ouvir a palavra, em estudar a palavra, em ler a palavra, em meditar na palavra, em aprender da palavra. Paulo está dizendo assim: meu filho, você ouviu verdades confirmadas, e esse é o primeiro passo para nós, é o primeiro segredo da fórmula 222. Nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender, nós precisamos buscar, nós precisamos ler, nós precisamos nos dedicar, meditar dia e noite, estudar as Escrituras, esmiuçar, inculcar. Paulo caminhava com Timóteo, mas não apenas o ensinava, porque o discipulado, antes de ser teológico, ele é relacional. Aprendemos, inclusive, nessa manhã, no nosso culto de ceia. Foi especial, Emma, o culto de ceia essa manhã? Sim. Deus nos chama para pregar o evangelho? Sim, Jesus chamou aqueles que Ele mesmo quis e disse assim: preguem, ensinem. Mas antes de dizer preguem, ensinem, Ele falou: fiquem, aprendam. Antes de falar vão e compartilhem, Ele disse: eu os chamo para pregar. Mas antes Ele os chamou para os discípulos estarem com Ele. Jesus nos chama para estar com Ele. Então, é uma pergunta fundamental, não só para os estudantes da EMA, mas para todos nós, Igreja do Senhor, nessa tarde. Quem está te discipulando? Para quem os seus ouvidos e o seu coração está aberto? Com quem você tem caminhado? Não podemos andar sozinhos. Precisamos viver perto de quem está andando pertinho de Jesus. Precisamos caminhar perto com quem
pode nos levar para mais pertinho de Jesus, por meio da sua vida, por meio das suas palavras, por meio do seu testemunho. Discipulado é ouvir e viver com alguém que ama o Evangelho. Mas nessa fórmula 222, embora seja o primeiro passo, não é o único, porque Paulo prossegue dizendo: meu filho, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, confia também a homens fiéis, idôneos. Discipulado não é apenas ouvir e aprender, mas é também compartilhar a outras pessoas fiéis e disponíveis. Não é sobre quanto eu sei, sobre quanto eu conheço, mas sobre a medida que Deus derrama sobre a minha vida, eu passo a ser como um rio. Eu passo a fluir, eu passo a compartilhar, eu passo a derramar sobre a vida de outras pessoas. A nossa fidelidade a Deus, Paulo está ensinando para o seu filho na fé, Timóteo, não é medida pelo quanto nós sabemos. Ele está dizendo: meu filho, o que você ouviu, o que você aprendeu de mim, por favor, compartilha com outros. Não vem só para a EMA no seu básico, no seu avançado, no seu ultra, não vem só para a igreja no domingo, na escola bíblica, um retiro e um acampamento, e guarda isso para o seu coração, não. Compartilha, meu filho, com outras testemunhas fiéis e idôneas, porque isso é fidelidade. Fidelidade não é reter, mas é compartilhar aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E será, Ema, que nós podemos fazer uma aliança nessa tarde, de dizermos assim: Senhor, o Senhor derramou coisas preciosas sobre a minha vida, sobre o meu coração, e eu quero ser fiel ao que o Senhor derramou, e por isso eu vou sair daqui, eu vou contar para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para o meu tio, para o cachorro, para o poste, para o professor. Será que as nossas cidades podem ouvir sobre Jesus, e dessa forma as igrejas locais, o distrito, a nossa nação, a América do Sul e as nações podem ser abençoadas, porque testemunhas fiéis de Cristo estão aprendendo de pessoas que estão lhes discipulando e vão sair com alegria para compartilhar com outras pessoas fiéis e idôneas? Será que nós podemos decidir nessa tarde aqui todos juntos não colecionarmos mais um encerramento de EMA, não colecionarmos mais um sermão, mas sairmos daqui e falarmos assim: Deus, o Senhor tem derramado coisas profundas sobre o meu coração, e elas não podem ficar só comigo. Eu preciso compartilhar do seu amor, da sua palavra, do seu evangelho. Porque nessa fórmula 222, o primeiro passo é... O segundo passo é... E quando nós ouvimos, quando nós inclinamos o nosso coração para viver isso e começamos a compartilhar, nós podemos concluir que discipulado é também participar da multiplicação de Deus, do crescimento do seu reino, do avanço do seu evangelho, da expansão do reino de Deus. Paulo está dizendo: Timóteo, o que você ouviu, compartilhe com outros, porque a palavra de Deus é uma boa semente, que cresce, que frutifica, que se expande, que se espalha. Timóteo, compartilhe com outras pessoas, porque você vai plantar, alguém pode regar, mas o Senhor se encarrega do crescimento. Discipular é participar da multiplicação e do crescimento da igreja. O método de Deus não é fazer eventos. O método de Deus não é fazer emas, embora nós amemos fazer uma ema, organizar uma ema, e vocês amam participar, não é verdade? E os pais amam enviar os seus adolescentes, não é verdade? Voltam mais obedientes, né? Compra um apito, pai, eu dar essa dica para você. Brincadeira. O Senhor chamou, queridos, antes de ser assunto aos céus, os seus discípulos. Temos discípulos do Senhor aqui, essa tarde reunidos. Ele falou assim:
Toda autoridade me foi dada, portanto vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ensinando-os a guardar, a praticar, a obedecer tudo quanto eu vos ensinei. A grande comissão não é para fazer festa, para fazer evento, simplesmente para reunir pessoas sem propósito. Nós nos reunimos e nos alegramos, porque sempre o Senhor calibra a nossa visão, alinha o nosso coração, nos fortalece em tudo que ouvimos, em tudo que recebemos, para podermos sair com a clareza e a direção de que a nossa missão é fazer discípulos semelhantes a Cristo Jesus em todas as nações, em todos os lugares, por onde nós andarmos. E nós precisamos ser muito intencionais nisso, porque nós corremos o risco de nos amedrontar, de se esquecer, de ficar esperando o próximo emo, o próximo retiro, a próxima ocasião. Mas eu queria que agora você não dormisse, mas feche seus olhos aí por alguns segundos e comece a pensar o que você tem recebido do Senhor, o que você recebeu da sua igreja ontem. Nós somos nazarenos, aqui a maioria, e na igreja do Nazareno, a palavra do Senhor é pregada com fidelidade, semana após semana no púlpito, ema após ema, retiro após retiro, acampamento após acampamento, e o que você tem recebido do Senhor nesses dias, e nessa tarde, que o Senhor comece a trazer à sua mente, ao seu coração, o rosto de alguém que você vai compartilhar, o nome de alguém com quem você vai compartilhar, o nome de alguém com quem você vai fazer multiplicar, e que agora você abra os olhos aqui comigo e comece a tomar a decisão de fazer uma lista de quem você vai discipular. Quem são as testemunhas fiéis e idôneas que você vai pegar o evangelho de Cristo, que você vai pegar o amor de Deus, que você vai pegar o discipulado, que você vai pegar a teologia do sofrimento, a teologia de santidade, como orar, como fazer devocional, e você vai falar assim: nesses dias eu aprendi, a ferramenta foi a ema, mas a fonte é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é Cristo Jesus, é uma igreja que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E você precisa vir e fazer parte, porque o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos chamando. Faça uma lista, seja intencional. Todo cristão precisa estar sendo cuidado por alguém, e precisa estar cuidando de alguém, porque da mesma forma que água parada cria dengue, crente parado cria dengo. Tem que estar cuidando de alguém. Como é que você não está cuidando de ninguém? Saia daqui hoje e manda uma mensagem: eu estive no encerramento da EMA Nordeste 2025, o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso distrito, e 120 adolescentes estão saindo para cumprir a sua missão, nas comunidades, nas escolas, nas universidades, nos seus lares, nas suas vizinhanças, aonde o Senhor os chamar. Mas não está chamando só eles, está chamando a igreja, está nos chamando. Multiplique o que o Senhor tem confiado sobre a sua vida. Meu filho, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, ensine a outras pessoas, que serão capazes de ensinar a outras, e a outras, e a outras. A outras, e a outras, e a outras. E sabe, igreja do Senhor, é um privilégio estarmos aqui hoje sentados, uma igreja abençoada, confortável, que podemos sentar e ouvir e adorar o Senhor e cultuar. Mas sabe por que nós podemos estar aqui hoje? Sabe por que nós podemos estar aqui? É porque um dia alguém ouviu esse chamado: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Saia do seu banco confortável e vai compartilhar com outras pessoas fiéis e idôneas, que ensinarão a outras, a outras, a outras e a outras. Eu quero mostrar uma coisa para vocês essa tarde, não sei se vocês vão enxergar. Estão enxergando bem? Dá para ver o que tem aqui na minha mão? Dá? Ah, tá, queria falar, tem visão ultrabiônica.
Mas isso é um pedaço de madeira. Isso é um pedaço de um banco da primeira igreja do Nazareno no Brasil. E o nosso pioneiro no Nordeste, pastor Steven Ripp, alguns anos atrás ganhou isso como um presente. Bonito, honrar homens e mulheres de Deus. Ele ganhou esse banco e ele falou, que legal, que precioso, sabe o que eu vou fazer com esse banco? Vou cortar ele em diversos pedaços, vou selar aqui um logo da igreja do Nazareno e vou entregar para outras testemunhas fiéis, idôneas, que vão continuar entregando a outros, a outros, a outros e a outros. Isso não é só uma madeira, isso não é só um pedaço de pau, isso é um símbolo de um legado. Isso é um pedaço de um banco onde os primeiros nazarenos sentaram na nossa nação para ouvir uma mensagem sobre santidade. E nós estarmos aqui hoje é a representação da continuidade, porque eles não deixaram de ensinar a outros, a outros, a outros e a outros. E eu tenho uma pergunta para todos aqui nessa tarde, antes de nós orarmos. Eu quero saber quem é que vai dar continuidade a esse chamado que o Senhor está nos chamando. Eu quero saber quem está disposto a não deixar morrer aquilo que o Senhor começou aqui no nosso Nordeste há mais de 40 anos, e depois foram chegando outros missionários. Um dia eram só 4 jovens, pastor Steven, Brenda, João e Hebe. Hoje aqui no Nordeste nós já somos 4 distritos. Um dia eram 4 jovens, com o sonho de serem fiéis ao Senhor, mas eles começaram a ensinar outro, a outro, a outro e a outro, e se tornaram dezenas, se tornaram centenas. Hoje nós somos centenas de jovens, somos mais de centenas e milhares de nazarenos, mas não acabou aqui. Não acabou, porque isso não é só um pedaço de banco romântico. Eu quero convidar nós hoje aqui a cortarmos o banco também. A cortarmos o banco para deixarmos um pouquinho o conforto que nós temos por tantas vezes. E nos tornarmos de fato e verdade como o Senhor prometeu, que quando o Espírito Santo descesse, Ele não nos faríamos espectadores. Ele não nos faria membros de igreja. Ele não nos faria consumidores da igreja em pleno século 21. Ele falou, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, começa na igreja local, mas não acaba aí, vocês também irão à Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Isso aqui não é só um pedaço de madeira que alguns líderes e pastores ganharam no nosso Brasil. Isso aqui é um convite a todos nós cortarmos os nossos bancos para darmos continuidade à obra do nosso Senhor Jesus. Nós dizemos, estar aqui é muito bom, mas se o Senhor te chamar, o lugar mais seguro do mundo se chama presença de Deus. Eu quero convidar, nessa tarde, toda a igreja, mas principalmente os nossos estudantes. Quem quer sair dessa EMA e falar assim, eu não vou mais caminhar sozinho, não vou caminhar nos mesmos pecados, não vou caminhar nos mesmos erros, não vou caminhar na mesma apatia, não vou esperar a próxima EMA. Eu vou procurar o meu pastor, o meu líder, a liderança da minha igreja, vou procurar alguém para ser discipulado, para caminhar ao lado dele, ao lado dela. Quem aqui, essa tarde, quer se levantar e falar assim, o que eu recebi do Senhor, já pode ser transbordado e derramado também sobre outra vida. E à medida que o Deus vai me dar alguém para me caminhar junto, que Ele vai colocar essa pessoa no meu coração e no meu caminho, porque eu começo a orar por isso hoje,
eu também já tenho uma lista de pessoas que eu vou discipular, que eu vou cuidar, que eu vou ensinar, que eu vou compartilhar. E além de buscar alguém para que você possa aprender de Deus por meio da vida dela, para caminhar junto. Além de fazer uma lista de pessoas que você pode cuidar. Não é uma lista grande não, pode começar com uma pessoa. Que discipulado é isso, vida na vida, um a um. Eu queria que você levantasse aqueles que querem dizer assim: se o Senhor tem uma fórmula, se o Senhor tem um método, o método de Deus é relacionamento, é discipulado. Eu quero me levantar nessa tarde para viver esse método, para viver firme na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que eu tenho ouvido e aprendido e visto, eu não posso deixar de falar delas, eu não posso deixar de viver elas, eu não posso deixar de compartilhá-las. Se coloque em pé, no nome de Jesus. E eu quero convidar você que quer, nessa tarde, internalizar isso muito mais profundamente e prosseguir aprendendo, prosseguir compartilhando e vivendo discipulado no seu dia a dia. Feche os seus olhos comigo, põe uma das suas mãos sobre o seu coração. Vamos dar continuidade à obra que o Senhor começou. O dia eram 4, já somos centenas e milhares, mas há muita gente para ser alcançada em cada cidade, em cada bairro, em cada estado do nosso Nordeste. Nós precisamos, desejamos, oramos que o Nordeste Meridional comece a enviar adolescentes para participarem da EMA. Mas cada distrito que já tem enviado, cada igreja local que já tem enviado, nós queremos voltar com a convicção de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la. E nós queremos anunciar esse evangelho, essa mensagem, essa salvação, ouvindo, compartilhando e sendo instrumento da multiplicação, do crescimento e do avanço da igreja no Nordeste, aonde o Senhor nos chamar. Feche os seus olhos, faça uma aliança, um voto você mesmo com o Senhor, de ouvir a palavra de Deus, de ler, de buscar, de aprender, de buscar alguém em oração que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai caminhar com você. Ó Deus querido, nós te pedimos essa noite, Pai, que já vem iniciando, dá o privilégio de que cada filho e filha do Senhor aqui possa caminhar com um discípulo mais maduro na fé, e ouvir conselhos, e aprender da Tua palavra, e observar as vivências, e continuar, ó Pai, a anunciar o Teu Evangelho, compartilhando aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que aprendeu, com as novas gerações, não só com os mais novos, Pai, mas com aqueles que o Senhor colocar no caminho. Assim, Pai, como um dia no nosso Nordeste chegaram poucos, mas hoje já somos muitos. A seara continua grande, os ceifeiros continuam sendo limitados, mas nessa tarde o Senhor está levantando, ó Pai, aqueles que continuarão, ó Deus, andando e chorando enquanto semeiam, aqueles que erguerão os olhos para o alto e verão que os campos já estão brancos para a colheita, e sairão para semear, ó Pai, sabendo que a palavra de Deus é poderosa, e que ela germina, e que ela dá fruto a 30, a 60 e assim por 1, sabendo, ó Pai, que a multiplicação vem do Senhor. E hoje nós queremos, ó Pai, de forma intencional, dizer que nós queremos, ó Pai, figuradamente cerrar os bancos,
cortar e compartilhar aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, para que mais pessoas te conheçam, para que o seu reino avance, para que o seu nome cresça, para que a glória do Senhor seja pregada em todas as nações. Seja glorificado, seja engrandecido. Recebe, Pai, a adoração, a entrega, a aliança, a oração de cada filho e de cada filha do Senhor, porque o Senhor é digno. Alegria é nossa por te pertencer, por termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eis as suas testemunhas, eis a sua igreja, eis o seu povo. Glorifica o seu nome, Senhor, e que a sua igreja avance por meio de cada estudante, por meio de cada filho e filha, cada discípulo do Senhor que se encontra aqui nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória.